Bom dia, Jaciane. Vamos sim, vamos começar falando sobre essa sessão do Congresso, está marcada para as 2 horas da tarde. São 10 vetos presidenciais na pauta ainda e a expectativa dos deputados e senadores é então limpar essa pauta para poder dar sequência à votação dessa questão orçamentária, que já vem aí com algum tipo de discordância, uma tentativa de superar as discordâncias desde a semana passada. Tem 3 projetos, 3 PLNs orçamentários que foram enviados aqui para casa, estão agora lá na Comissão Mista de Orçamento, precisam ser analisados lá antes de chegar na sessão do Congresso, para tentar então dirimir todas as questões sobre as emendas impositivas. A gente vai começar conversando sobre esse assunto com 2 deputados que estão aqui com a gente, o deputado Coronel Armando, que é vice-líder do governo, que é do PSL de Santa Catarina, e também o deputado Rogério Correia, que é vice-líder do PT e é do PT de Minas Gerais. Deputado Coronel Armando, houve um acordo para análise desses PLNs que foram enviados pelo governo? Houve um acordo para tentar resolver essa questão do orçamento impositivo? Olha, o governo tem que avaliar o que é melhor sempre para o país. A gente vive numa situação, nós temos que dialogar com o Congresso, isso faz parte da democracia, e o governo conversa. A manutenção do veto do presidente nos facilita na condução da política econômica do país. O Brasil vive uma situação que tem o limite de gastos, que foi uma medida do presidente Temer, tem a lei de responsabilidade fiscal e o orçamento, da forma como está, ele vem dificultando ao governo fazer a gestão dos seus programas de governo. Mesmo considerando que possa ter havido alguma coisa, o mundo de semana passada para cá, nós tivemos o agravamento do coronavírus, a Bolsa de Valores despencou em todo o mundo, abaixo do preço do petróleo, que reflete na economia do Brasil. O Brasil tem isso. Então tem que reavaliar isso. Eu acho que essa parte está sendo discutida. O PLN foi mandado no momento anterior a esse novo impacto. Nós temos uma tempestade perfeita aí. Então temos que reavaliar isso e o governo vai fazer essa reavaliação. Deputado Rogério Correia, existe então esse impasse desde a semana passada, se o governo está negociando ou se não estava negociando, e agora a gente tem esse fato novo dessa crise econômica que se agravou bastante, no ponto de vista mundial, ontem. Isso vai ter impacto na análise desses PLNs e do orçamento aqui? Bem, primeiro eu preciso dizer que o PLN foi enviado pelo presidente Bolsonaro, o projeto é dele, num acordo que ele fez com o Centrão. Agora, eu sempre disse que Bolsonaro é um homem sem palavras. Ele ganhou a eleição com fake news e não se pode acreditar na palavra dele. O Centrão foi acreditar na palavra dele, agora ele, derrubado o veto, ele já fala em rever o próprio projeto que ele enviou. Exatamente porque agora ele quer abocanhar 30 bilhões. Mas nós da oposição não fizemos acordo, somos contra acordo com o governo Bolsonaro e nossa pretensão é fazer com que esse recurso fique para a educação, através do Fundeb, e fique para a saúde no combate ao coronavírus. Porque se deixar para o governo Bolsonaro, a gente sabe que isso não será bem utilizado. E ao Centrão fica o recado, não se pode acreditar na palavra de Bolsonaro. Isso ficou claro desde que ele assumiu o governo no Brasil. Deputado Coronel Armando, do que a gente está falando quando a gente fala nessas emendas impositivas, né? A discussão, o acordo que tinha sido fechado, então são 30 bilhões de reais que, pelo acordo fechado, 15 ficariam sob controle de fato do governo, os outros aqui no Congresso Nacional. Do que a gente está falando para as pessoas entenderem? Bom, nós temos o PLN 2 e o PLN 3 que regulamentam o orçamento impositivo. Então, é uma parte que faltava depois da LOA, a regulamentação. O 2 e o 3 não tem problema. O PLN 4 transfere ao relator do orçamento 15 bilhões. Eu vou voltar à história das emendas. A emenda parlamentar começou com a Constituição de 88. Em 91, nós tivemos em 92, a máfia do orçamento. 2006, a máfia dos sanguessugas. Tudo relacionado à emenda. A emenda passou a ser individual impositiva em 2015 para 2016, a primeira vez, e esse ano é a primeira vez que a emenda coletiva, emenda de bancada, passa a ser impositiva. Então tem que fazer ajustes nessa situação. O governo tem, naturalmente, está sempre reavaliando. Isso faz parte de um governo responsável. Temos uma crise mundial, é muito fácil dizer, o governo não pode acreditar. Fernando Henrique mudou uma reeleição aqui. A Dilma foi reeleita e no ano seguinte, assim que assumiu, ela mudou todo o critério. O Pedro Bolsonaro faz durante o coisa e é natural fazer uma reavaliação, não vejo problema nisso. Defendo que haja isso, a população tem que entender isso, é natural pela responsabilidade que o governo tem.
e discordo disso ali. Eu acho que dentro da política você conversa, mas tem posições antagônicas, às vezes, que têm que ser mantidas. Deputado Rogério Correia, o que o deputado estava falando aí da questão das emendas, né, que foi mudando durante o tempo, houve alguns escândalos. As emendas, elas são recursos que os deputados levam para os municípios, é isso? É isso. Agora é preciso dizer o seguinte, o que o presidente Bolsonaro está fazendo, e a base dele, é um golpe. Ele mandou um projeto garantindo ao Congresso que poderia derrubar, manter o veto dele, que ele faria um acordo com o Centrão para que essas emendas fossem aplicadas nas bases a serem vistas dentro do Congresso Nacional. Repito, a oposição não fez esse acordo, foi um acordo entre o Bolsonaro e o Centrão. De uma semana para cá, depois que o Congresso manteve o veto dele, ele mudou de opinião e passou a chantagear o Congresso, convocando manifestações, falando em golpe, ele que já reforçou o ato institucional número 5. Então ele sempre despreza o Congresso. Nós, da oposição, sabemos disso, por isso a gente não faz acordo com o presidente Bolsonaro, ele não tem palavras. Para ele, quanto pior, melhor. E se ele puder tensionar com o Congresso, com o STF, com a democracia, é o que ele faz. Então nós estamos chamando a atenção do povo brasileiro que é preciso agora ir às ruas contra o governo Bolsonaro para exigir que estas verbas fiquem naquilo que é essencial, na educação, na saúde pública, que ele está desmantelando. E ameaça mandar aqui para o Congresso Nacional mais medidas aterrorizantes, medidas antipopulares. Então, é aquela história, o remédio está matando o paciente. E quando a crise se agrava, ao invés dele mudar o remédio, ele amplia a dose do remédio. Então, ele vai matar o paciente. Então, o governo Bolsonaro é um governo que, infelizmente, tem medidas amargas que estão sendo colocadas nas costas do povo brasileiro, que tem levado a essa crise. Então, o PIBinho de 1,1%, crise na Bolsa de Valores, dólar a R$5, e o presidente passeando nos Estados Unidos tramando golpe com Trump e desafiando o Congresso Nacional. É assim que ele quer sair da crise? Pensamos que não. O deputado Coronel Armando colocou bem essa questão dessa crise mundial que se agravou bastante ontem, né? A gente viu aí com reflexo na Bolsa, com reflexo no dólar, como o deputado Rogério Correia falou também. E ontem o presidente Rodrigo Maia comentou essa situação. Vamos dar uma olhadinha no que ele falou. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, comentou a crise econômica mundial causada pela queda no preço do petróleo e pela epidemia do coronavírus. Ele participou de um evento em Brasília sobre educação. O presidente da Câmara disse que aguarda uma definição do Poder Executivo sobre medidas emergenciais de curto prazo para conter o momento de turbulência da economia. Estamos à disposição, como sempre o Congresso teve, para ajudar o Brasil em todos os momentos, né? O parlamento nunca faltou ao Brasil em momentos de crise, né? Não vai ser diferente agora, muito pelo contrário. O Brasil é um sistema democrático, executivo, legislativo e judiciário trabalham juntos. Eu acho que existem outros projetos que vão poder ser votados no curto prazo. Agora, eu preciso que esse encaminhamento seja coordenado pelo Poder Executivo, pelo Presidente da República e pelo Ministro da Economia. O presidente da Câmara também disse acreditar que as reformas tributária e administrativa poderão avançar nesse primeiro semestre, mas cobrou agilidade do governo no envio das propostas ao Legislativo. O tributário já está andando, eu acho que o governo nessa, mesmo com seu longo atraso, não vai ter grande prejuízo da gente conseguir avançar nos próximos 2 meses, né, até maio, até início de maio. Na tributária administrativa vai ter um atraso, porque eu preciso aprová-la na Comissão de Constituição e Justiça primeiro. Deputado Coronel Armando, o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disse que aguarda alguma medida emergencial do governo em relação a essa crise. Já se fala nisso? Já se estuda alguma coisa? Com certeza o governo está estudando, é natural que seja adaptado. Veja, nós temos aí uma baixa muito grande do petróleo, uma briga entre a Rússia e a Arábia Saudita que conseguiu abaixar o preço, e isso vai destabilizar o mercado do mundo inteiro, assim como o coronavírus. Então ele usou uma palavra que a gente tem que ter certo, é uma emergência. Não é a nossa normalidade, é emergência, a gente tem que ter contingência para isso. O governo já tem as suas medidas, a reforma administrativa deve estar vindo o mais rápido agora, até porque há uma necessidade, a gente tem que entender isso como uma mudança que sempre será para frente, não é para trás, isso eu queria deixar pautado. A gente tem que trabalhar com esse objetivo, o governo federal, o executivo, o legislativo e o judiciário,
e foi o que o Rodrigo Maia falou, tem que trabalhar em conjunto porque o momento é de uma gravidade para o país. A gente tem que, eu vou lembrar do desastre do Titanic. O Titanic era um navio que nunca ia afundar, mandaram acelerar e o Titanic chocou no iceberg. Aqueles que mandaram acelerar são os responsáveis por isso. Muitas vezes o Brasil acelera com políticas que não têm suporte e vai dar num desastre, como já deu em governos anteriores. Então nós queremos parar, o seu PIB foi baixo, é porque a condição mundial foi ruim. Não é porque o governo queria ter um PIB baixo, a condição mundial foi ruim. E agora está pior que o ano passado. Nós estamos resgatando, enfrentando um mar difícil, não é fácil, mas vamos enfrentar. Isso faz parte da responsabilidade do governo. Deputado Rogério Correia, é o lugar agora do Congresso, da Câmara especificamente, aguardar o governo se posicionar alguma coisa sobre essa situação emergencial ou tem alguma coisa que a própria Câmara possa tomar alguma iniciativa sobre isso? A Câmara tem que inverter o procedimento que o governo Bolsonaro está fazendo. O presidente Bolsonaro hoje é o comandante do Titanic e o subcomandante é o Paulo Guedes. O navio está indo para bater no gelo, para afundar. E eles aceleram dizendo, vou mandar a reforma administrativa para desmanchar mais ainda o Estado, para que o Estado enfraquecido possa fortalecer o mercado, que o mercado vai solucionar. O mercado não dá a solução, tanto que o PIB foi 1,1, piorou, pior do que no governo Temer, e a economia brasileira está parada, exatamente porque o Estado não faz investimento. Então é óbvio que o mercado não tem condições de reverter essa crise se não há a presença do Estado para fazer com que a economia e a roda dela gire. Como vai girar a roda da economia? Você precisa ter uma reforma tributária que divida a renda. Mas a reforma tributária do governo Bolsonaro é para concentrar mais renda em torno do mercado. Nós não precisamos de uma reforma administrativa que destrua o Estado, mas que fortaleça o Estado. Fortaleça as verbas na educação, na saúde, no saneamento básico, no Minha Casa Minha Vida, no Bolsa Família, na aposentadoria das pessoas, para que o pobre tenha dinheiro no bolso e a partir daí a economia gire. Então o governo está fazendo exatamente o contrário. Por isso, o Brasil está afundando e eles aceleram o navio para que ele bata bem no gelo e afunde. Infelizmente, o Congresso Nacional tem sido, inclusive, vítima de chantagem do governo. Então o Bolsonaro aproveita isso para criar uma cortina de fumaça e tentar julgar o povo contra a democracia, dizendo que se ele governar autoritariamente, ele aplica essas medidas, mas são medidas antipopulares. Então a única solução que tem é o Congresso, ele frear esse ímpeto golpista do presidente Bolsonaro, essa política econômica nefasta, e o povo ir às ruas no dia 18 de março, protestar, fazer uma greve geral que está chamada pela educação, para a gente reverter esse procedimento e fazer o Brasil voltar a andar para frente, voltar a crescer e dividir renda. É a solução que nós temos para o Brasil hoje. Deputado Coronel Armando, o senhor acha, hoje tem sessão do Congresso, né? O senhor acha que Câmara deve se reunir hoje ainda, amanhã, e o que o senhor destacaria da pauta? Bom, antes disso eu ia dizer que, olha, vai haver uma manifestação no dia 15, domingo, porque o pessoal que trabalha pode ir. A esquerda marca a manifestação sempre no meio da semana para que o trabalhador deixe de trabalhar. Isso não ajuda a economia. Então vamos passar a marcar no domingo também. Sou favorável, é democrático, mas faça no domingo e não pare o trabalho. Com relação à nossa pauta, a gente vai ter hoje, às 11h30, a Comissão Mista de Orçamento vai votar, ali vai fazer uma análise, vai fazer uma votação, depois o Congresso Nacional, a partir das 2h, se reúne para ver os 10 vetos e depois os PLNs. Eu acho que isso aí vai tomar o dia de hoje inteiro. E amanhã a pauta da Câmara deve ficar para amanhã. Eu sei que tem vários assuntos importantes, mas nesse momento a questão dos PLNs é mais importante, tem que desobstruir a pauta com o veto. Deputado Rogério Correia, desobstruída a pauta, qual que é a expectativa do senhor também para a sessão da Câmara? Bem, em relação à pauta do Congresso, vamos ver o que vai ser feito do PLN, porque o PLN é do presidente Bolsonaro. Agora ele está contra o PLN, então o melhor que ele tem que fazer é retirar o projeto, porque o projeto é dele. Se ele está contra, retira. É impressionante como o governo Bolsonaro quer chantagear o Congresso em vez de resolver. Repito, o projeto é dele, basta ele retirar o projeto. Então vamos ver qual a atitude que tem o presidente em relação a isso, ao invés de chantagear o Congresso, tome as medidas dele e o Congresso tome as suas, como órgão independente. Em relação à Câmara, nós temos uma pauta muito importante que eu tenho insistido, que é o projeto de segurança das barragens.
após o rompimento de Brumadinho, nós ainda não alteramos a lei. Tem um projeto muito importante, veio do Senado, da senadora Leila, está na pauta da Câmara, o presidente Rodrigo Maia já tem colocado repetidas vezes, e nós estamos próximos de chegar a um acordo a partir do relatório do deputado Joaquim Passarinho, lá do Pará. E com o relatório dele, há um consenso para que a gente melhore as condições da barragem, proíba essas barragens que estão rompendo, chamadas barragens da Montante em Minas Gerais, e evolua para uma legislação mais rigorosa e que defenda mais as pessoas e o meio ambiente. Então essa é uma expectativa de votação positiva que nós precisamos de ter para a nossa pauta na Câmara Federal. Deputado Rogério Correia, deputado Coronel Armando, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje. A gente volta então ao estúdio com a Jaciene.